Você já percebeu como o sono deixou de ser algo natural? Hoje, para milhões de pessoas, dormir virou quase uma missão impossível. A cabeça não desliga, o corpo continua agitado e, mesmo depois de horas na cama, parece que nada descansa de verdade. E o curioso é que, em vez de buscar a causa, o que muita gente faz é recorrer a uma pílula. Remédios para dormir até funcionam no começo, ninguém nega. Mas o doutor Lair Ribeiro sempre alerta. Tudo o que força o corpo a fazer o que ele já saberia fazer sozinho, um dia cobra um preço. E é exatamente isso que acontece com os medicamentos. Eles ajudam no curto prazo, mas podem deixar um rastro de dependência, sonolência no dia seguinte, perda de memória e, com o tempo, desequilíbrios que o corpo demora muito a corrigir. O sono é um dos pilares da saúde. Quando ele falha, o corpo inteiro se desorganiza. A produção de hormônios cai, a ansiedade aumenta e até o metabolismo desacelera. Mas existe uma boa notícia. A natureza tem suas próprias chaves do sono, e a maioria delas está aí mesmo, dentro da sua cozinha. Não custam caro, não viciam e, o mais importante, trabalham em harmonia com os mecanismos naturais do corpo. O doutor Lair sempre diz que o corpo não adoece por falta de remédio, mas por falta de equilíbrio. E é justamente o equilíbrio que esses alimentos devolvem. Eles acalmam o sistema nervoso, regulam a serotonina e a melatonina, substâncias que comandam o ciclo do sono e ajudam a transformar o momento de dormir em um ritual prazeroso, não em uma luta contra o relógio. Você vai se surpreender ao descobrir que alguns desses aliados do sono são tão simples quanto uma banana, uma colher de aveia ou um punhado de amêndoas, e quando combinados da maneira certa, podem oferecer o mesmo alívio que um comprimido, só que com benefícios duradouros para todo o corpo. Se você conhece alguém que vive travando essa batalha noturna com o travesseiro, já aproveita e compartilha este vídeo. E claro, se o tema faz sentido para você, deixa o seu like agora, porque o que vem a seguir pode transformar as suas noites. Uma das coisas mais fascinantes é perceber como o corpo responde quando voltamos a oferecer o que ele realmente precisa. O sono não é um botão que o corpo responde. Se liga, é um estado que o corpo conquista. E certos alimentos, quando entram na rotina noturna, ajudam a abrir as portas desse descanso profundo que a mente tanto busca. Um dos aliados mais conhecidos é o chá de camomila. Muita gente pensa que ele é apenas uma tradição antiga, mas existe ciência por trás desse costume. Dentro da camomila há uma substância chamada apigenina, que se liga aos mesmos receptores cerebrais que os calmantes costumam ocupar. Só que, em vez de sedar o cérebro, ela acalma naturalmente, reduzindo a ansiedade e preparando o corpo para o sono. Tomar uma xícara morna à noite, em um ambiente silencioso, vira quase um ritual de desaceleração. Outro alimento poderoso são as amêndoas, ricas em magnésio, o mineral do relaxamento. Elas ajudam a reduzir a tensão muscular e mental. Além disso, o magnésio trabalha junto com as gorduras boas e a vitamina E, equilibrando a glicose no sangue e evitando aqueles despertares repentinos durante a madrugada. O corpo dorme mais estável, mais tranquilo. O kiwi é um segredo que quase ninguém comenta. Essa fruta verde vibrante carrega serotonina e antioxidantes em doses generosas. Estudos mostram que quem consome kiwi antes de dormir adormece mais rápido e desperta menos vezes à noite. É como se o corpo recebesse um empurrão suave para o ciclo natural do sono. E o que dizer das cerejas, especialmente as azedas?
Elas têm uma das concentrações naturais mais altas de melatonina, o hormônio que sinaliza para o corpo que é hora de descansar. As antocianinas, pigmentos vermelhos da fruta, ainda combatem inflamações silenciosas que muitas vezes atrapalham o descanso sem que a pessoa perceba. As sementes de abóbora também merecem destaque. Elas concentram triptofano, o aminoácido que o cérebro usa para fabricar serotonina e melatonina. Além disso, trazem magnésio e zinco, dois minerais que potencializam essa conversão. É um trio que atua em conjunto, promovendo sono mais profundo e contínuo. O iogurte natural entra na lista não apenas pelo cálcio, que participa da liberação da melatonina, mas também pelos probióticos. Afinal, o intestino e o cérebro conversam o tempo todo. Quando o intestino está equilibrado, os sinais de bem-estar chegam mais fortes ao sistema nervoso, o que reflete diretamente na qualidade do sono. Há também o tradicional leite morno, que carrega triptofano e aquece o corpo. Essa leve elevação da temperatura interna sinaliza ao cérebro que o momento de repouso está chegando. Por isso, ele é tão associado à sensação de conforto e sonolência. E não dá para esquecer da banana, fonte de potássio, magnésio e vitamina B6. Esses nutrientes relaxam os músculos, reduzem cólicas noturnas e ainda ajudam na conversão do triptofano em serotonina. É o tipo de alimento que o corpo reconhece de imediato como algo familiar e calmante. Por fim, a aveia é um verdadeiro tesouro para a noite. Além de conter triptofano, seus carboidratos complexos ajudam esse aminoácido a atravessar a barreira do cérebro e se transformar em melatonina. É uma forma natural de guiar o corpo ao sono sem provocar picos de açúcar ou desconforto digestivo. E o mais interessante é que nenhum desses alimentos precisa ser usado isoladamente. Eles se completam, se potencializam. Basta uma escolha inteligente à noite e o corpo inteiro começa a lembrar como é dormir de verdade. E você, já usa algum desses alimentos na sua rotina noturna? Conta nos comentários, sua experiência pode inspirar muita gente. É curioso como algo tão natural quanto dormir pode se tornar tão complicado. Muitos acreditam que basta tomar um chá ou comer algo leve à noite e pronto o sono virá automaticamente. Mas o Dr. Ler Ribeiro sempre lembra: não é o que você come, é o momento e o contexto que determinam como o corpo reage. E é justamente aí que a maioria erra. Um deslize muito comum é transformar a noite em uma continuação do dia. Televisão ligada, celular na mão, luz forte na sala e cabeça cheia de estímulos. Mesmo que a pessoa tome o chá de camomila mais potente do mundo, o cérebro ainda está em estado de alerta. A apigenina, o triptofano e a melatonina não fazem milagre num corpo que acredita estar em modo de sobrevivência. O erro, portanto, começa antes da cama na forma como encerramos o dia. Outro hábito sabotador é o jantar pesado. O corpo que precisa descansar é o mesmo que precisa digerir. Se você o obriga a lidar com excesso de gordura, carne vermelha e frituras tarde da noite, ele não vai dormir, vai trabalhar. O resultado é aquele sono quebrado, cheio de sonhos confusos e despertares repetidos. O sistema digestivo não entende que o dia acabou, e enquanto ele luta com o prato, o cérebro fica em modo de vigília. Existe ainda um erro silencioso: acreditar que bebidas alcoólicas ajudam a dormir. De fato, o álcool pode dar uma sensação inicial de relaxamento, mas ele destrói o sono profundo. Durante a madrugada, o corpo entra em estado de desintoxicação, o que provoca microdespertares, sudorese e até palpitações.
O que parecia um sono tranquilo se torna uma noite de exaustão disfarçada. Um detalhe que quase ninguém percebe é o papel da cafeína escondida. Mesmo pequenas doses de café, chá preto, refrigerante ou chocolate após as 4 da tarde podem bloquear a adenosina, a substância que induz o sono. Muitos dizem, mas é só um golinho, e esse golinho pode atrasar em horas a chegada do sono reparador. Há também o erro de consumir alimentos bons, mas no momento errado. A banana, por exemplo, é ótima quando consumida entre o fim da tarde e o início da noite. Mas se ingerida tarde demais, pode elevar a glicose e provocar despertares noturnos. O mesmo vale para aveia e leite morno. Funcionam melhor, cerca de 1 hora antes de deitar, nunca imediatamente antes. E tem ainda o deslize da pressa. Muitos experimentam um alimento calmante 1 ou 2 noites e já concluem que não funciona. Mas o corpo leva tempo para se reorganizar. A produção de serotonina e melatonina depende de regularidade, é o hábito que ensina o corpo a dormir novamente. Como diz o Dr. Lair, o corpo aprende por repetição, não por tentativa. Outro ponto esquecido é o excesso de açúcar à noite. Mesmo em receitas saudáveis, adicionar mel, achocolatado ou frutas muito doces pode atrapalhar. O açúcar estimula o cérebro e bloqueia os hormônios do sono. Por isso, os melhores resultados aparecem quando o paladar se acostuma com o sabor natural dos alimentos. E o último engano talvez seja o mais comum: tentar dormir sem relaxar a mente. O corpo pode estar pronto, mas se a cabeça ainda estiver resolvendo o dia, o sono simplesmente não chega. É por isso que pequenas práticas de respiração, leitura leve ou até um banho morno antes da cama fazem tanta diferença. O sono é um processo, não um botão. E quando o corpo entende esse ritmo, cada noite começa a se tornar uma cura. Uma prática simples que muda completamente a qualidade do sono é transformar a última hora do dia em um ritual. O Dr. Lair Ribeiro sempre diz que o corpo é previsível. Se ele recebe os mesmos sinais todos os dias, ele aprende o que vem a seguir. Por isso, o ideal é ensinar o corpo a reconhecer que a noite é tempo de repouso, não de estímulo. Um bom começo é definir um horário de desaceleração. Assim como você tem hora para trabalhar e se alimentar, o sono também precisa de um tempo para ser preparado. Cerca de 1 hora antes de deitar, reduza as luzes, diminua o som da televisão e evite notícias, conversas tensas ou tarefas mentais pesadas. Esse é o momento em que o corpo precisa perceber que o dia está terminando. É aqui que entram os alimentos calmantes e os rituais naturais. Uma prática poderosa é o uso do chá de camomila como ponto de partida. Não se trata apenas de beber algo quente, mas de transformar esse gesto em símbolo de pausa. O ideal é preparar o chá lentamente, inalar o aroma e permitir que o corpo associe esse momento a descanso. Quem quiser pode adicionar uma fatia fina de maçã ou um pedacinho de canela. Ambos reforçam o efeito calmante e dão sabor suave sem precisar de açúcar. Outra dica útil é combinar aveia com banana em pequenas porções, cerca de 1 hora antes de dormir. Essa mistura fornece triptofano e carboidratos complexos, criando o ambiente ideal para a produção natural de serotonina e melatonina. Não precisa exagerar, 2 colheres de aveia e meia banana já bastam. O corpo reconhece essa combinação como algo leve, nutritivo e seguro. Existe ainda uma orientação que costuma surpreender: o iogurte natural antes de dormir. Poucas colheres são suficientes para acionar o eixo intestino-cérebro
e promover relaxamento. Os probióticos ajudam o sistema nervoso a estabilizar, enquanto o cálcio estimula a liberação de melatonina. Para quem tem intolerância à lactose, o kefir é uma excelente alternativa com efeito semelhante. Outro ajuste que faz muita diferença é a temperatura. Ambientes muito frios ou muito quentes impedem que o corpo entre na fase de sono profundo. O ideal é manter o quarto ligeiramente fresco e silencioso, com iluminação mínima. Se quiser reforçar o relaxamento, um banho morno entre 30 e 40 minutos antes de deitar ajuda a reduzir a temperatura corporal depois, o que sinaliza ao cérebro que é hora de dormir. E tem um detalhe que o Dr. Lyer enfatiza em seus seminários. A respiração é o primeiro calmante natural do ser humano. Quando respiramos profundamente, o sistema parasimpático assume o controle e o corpo entende que pode descansar. Por isso, um simples exercício de respiração lenta, inspirando pelo nariz, segurando por 3 segundos e soltando devagar pela boca, pode ser mais eficiente que muitos comprimidos. Outra coisa que faz diferença é a regularidade dos horários. Deitar e acordar em horários semelhantes regula o ritmo circadiano, o relógio interno que controla hormônios, digestão e temperatura. Mesmo nos fins de semana, manter esse padrão ajuda o corpo a consolidar um ciclo de sono mais estável. E há um toque final que vale ouro: gratidão. Antes de dormir, pensar em 3 coisas boas do dia acalma a mente, reduz a ansiedade e fortalece o sistema imunológico. É um gesto simples, mas que transforma o sono em um momento de reconciliação com a própria vida. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. É o momento em que o corpo se cura, a mente se organiza e o coração desacelera. Mas, com o passar dos anos, muita gente esqueceu que o sono é algo que se constrói, não se compra em uma farmácia. O Dr. Lyer Ribeiro costuma dizer que a medicina do futuro é a do equilíbrio e não da dependência. Quando você devolve ao corpo os nutrientes certos, quando alimenta o sistema nervoso com calma e constância, o sono volta por conta própria. E o mais bonito é perceber que não há nada de milagroso nisso, é apenas a natureza voltando a funcionar como foi criada. Um punhado de amêndoas, uma banana no ponto certo, um chá quente preparado com presença. Pequenos gestos, quando feitos com consciência, geram resultados profundos. O corpo reconhece, responde e agradece. E o que antes era uma noite de luta contra o travesseiro passa a ser um mergulho tranquilo, num descanso restaurador. Dormir bem é o primeiro passo para viver bem. Quando o sono melhora, tudo melhora. A memória, o humor, a disposição, até a vontade de cuidar de si. A energia volta, o raciocínio clareia e até a pele parece mais viva. Não é mágica, é o corpo recuperando seu ritmo natural. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte qual desses alimentos você pretende incluir no seu ritual noturno. A sua experiência pode ajudar muita gente a reencontrar o sono perdido. E claro, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem vive cansado e acha que só um remédio pode resolver. A verdade é simples. O sono não se força, se cultiva. E quando o corpo volta a confiar nesse processo, ele devolve o que tem de mais precioso, a paz de adormecer com leveza e acordar com energia.